revelação progressiva seria o quê? Que Deus, em determinados momentos e épocas, ele se deixa revelar. Ele vai mostrando facetas da sua vontade, facetas do seu plano, que muitas vezes não é dito de uma vez só. Por exemplo, nós vemos a questão da lei de Moisés. Tá? Então, na lei de Moisés nós temos vários mandamentos, várias ordenanças, várias exigências que Deus ele dá ao ser humano. Tá? Entre elas, por exemplo, ele fala assim: aquele que com ferro ferir, com ferro será ferido. Ele fala assim: odiarás o teu inimigo. Tá certo? Então, eram padrões de informação de Deus para o comportamento do povo. Então, aquele que te feria com ferro, você também podia ferir com ferro. Se alguém matasse o filho seu, você tinha o direito de matar o filho dele também. Tá? Então, com ferro fere, com ferro será ferido. Então, você vai odiar o seu inimigo. Então, você tinha o direito de odiar aquele que fazia mal. Daí, até a explicação das guerras que haviam, as pelejas, das pessoas que invadiam cidades e conquistavam reinos e tudo. Só outra questão, a purificação do pecado das pessoas. Como que as pessoas tinham o seu pecado purificado? Inicialmente era feito o quê? Tinha um sacerdote, tinha os sacerdotes, tinha levitas, tinha o templo, e ali havia toda uma sistemática que era analisada para que o pecado fosse perdoado. E como que o pecado era perdoado? Através do quê? De sacrifícios, certo? Então, levava-se um cordeiro, uma pessoa, dependendo da pessoa no voto, levava uma pomba, o outro levava cereais, e tudo isso era o que? Eram coisas que eram ofertadas, visando, principalmente o cordeiro, na época da Yom, né, que era a purificação, perdoar o pecado das pessoas. E isso, o povo viveu com isso séculos e séculos, era o padrão deles. Quando Jesus chega, então nós vemos o quê? Uma progressão dessa revelação de Deus. Né? Então, a revelação de Deus não é mais aquela que servia para aquele povo, é trazido uma outra luz para uma outra faceta da vontade divina. Então, ou seja, aquele texto que dizia: odiarás o teu inimigo, agora Jesus vem e fala o quê? Você vai dar água para o teu inimigo. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Se o governo diz assim: leve ele para casa e deixa ele nessa casa. Ou seja, você vai perdoar o teu inimigo. Você não vai odiar o teu inimigo. Então você vê, é uma informação diferente da informação que havia ali no Antigo Testamento. A purificação do pecado, que era feita como cordeiro, como animal, que era morto de ano em ano. Então agora não. Agora o Filho de Deus, uma vez por todas, como diz o livro de Hebreus, ele morre para o perdão de todos nós. Então, ou seja, eu não preciso mais matar cabrito, matar bode, matar ovelha, derramar sangue de animal para ter purificação de pecado. Na verdade, o sangue de Jesus veio e de uma vez por todas nos purificou de todo o pecado. Tá certo? Então, uma pessoa que analisa a Bíblia de uma forma incrédula, tá? Eu vou dizer por que incrédula? Porque tem duas formas, com parênteses, tá? Tem duas formas de uma pessoa examinar a Escritura. Você pode ir até a Escritura com um espírito de fé, aonde você vai ler o que está escrito e vai tentar entender e assimilar o que está escrito. E a pessoa também ela pode ir até a Escritura e lê-la com um espírito de incredulidade, de dúvida, aonde a pessoa vai com um espírito de questionamento. Se uma pessoa, então, ela vai analisar a Escritura com um espírito de questionamento, o que vai acontecer quando ela vê esse padrão de informação do Antigo e esse padrão de informação do Novo Testamento? A pessoa que vai com o espírito de incredulidade, qual a ideia que ela vai ter desse aparente conflito de informações de um texto para o outro? Alguém poderia me dizer? Qual a concepção que ela vai ter? Deus muda
E o que mais poderia ser? Que Deus antes era mal. E alguns chegaram à concepção de que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Que o Deus do Antigo Testamento é um tipo de Deus, que é um Deus mau, um Deus vingativo, um Deus soberbo, um Deus metido, um Deus totalmente ciumento e possessivo, e que o Deus do Novo Testamento é um Deus amoroso, um Deus compassivo, um Deus misericordioso, um Deus bondoso. Então algumas pessoas pregam isso, ensinam isso. Então ela chega a essa conclusão, de que o Deus, eu já ouvi um pregador falando, que o Deus do Antigo Testamento era um diabo. Era um diabo, na verdade, não era Deus, né? E provavelmente era Satanás. Entendeu? Então esse é o tamanho da confusão que as pessoas criam na cabeça. Por quê? Por não entender que existe uma proteção na revelação divina. Que Deus ele vai trabalhando as suas revelações. Que Deus vai trabalhando a sua vontade na medida que o ser humano ele também vai crescendo e evoluindo. Então, na medida que o ser humano vai ter uma concepção espiritual e intelectual melhor das coisas de Deus, Deus vai moldando o seu modo de ser de acordo com aquelas pessoas. Por exemplo, imagine o quê? Imagine que se coloque no lugar daquele povo que estava no Egito. Se eu perguntar aqui aos irmãos, qual o maior milagre que você já viu, milagre físico, que você já viu na sua vida assim, cristã? Alguém pode me dizer? Os maiores milagres físicos, não estou dizendo salvação, milagre físico mesmo. Eu pego um cego, um coxo, um paralítico, um nu, uma cura, um livramento, algo assim. Alguém tem algum? O maior que você já viu? Ou ninguém nunca viu nada? Vocês nunca viram? Você tem que assistir ao Universal, você não viu nada. Né? Já viu, pastor? Conta uma rápido. Eu fui no congresso do evento lá com o Mauro Cirulo, no Morumbi, você foi também? Sim. E eu vi assim, coisa extraordinária. Magnífica, né? Então ele viu curas ali e tal. E essas curas que o pastor viu, ou alguma outra situação que alguém tenha visto, a gente fica com o coração quebrantado, o coração derretido diante de Deus, né? Ou às vezes, não é nem com a gente, mas a gente vê um testemunho de alguém que às vezes a gente nem conhece, mas que a obra de Deus é tão tremenda na vida daquela pessoa, e isso gera em nós o quê? Temor, gera em nós o quê? Reverência, gera em nós esse respeito às coisas de Deus. Nós vemos assim que Deus é real e que Ele está atuando, está ao nosso lado, né? Mas e o povo de Israel? O povo de Israel, eles viam Deus mandar 10 pragas no Egito. Deus acabou com o Egito praticamente. E muitas das pragas que Deus mandou no Egito, o milagre era maior ainda, por quê? Porque a praga vinha sobre os egípcios, mas não atingia o povo de Israel. O gado do Egito morria, o gado de Israel não tocava. Os filhos dos egípcios morriam, os filhos dos israelitas ficaram intactos. Então as pragas vinham contra um e não tocavam no outro. Então, além da praga, que já era um grande milagre, ainda havia a preservação daqueles que serviam a Deus. Tremendo. O povo sai do Egito. Deus faz o que? Abre um mar na frente deles. Os irmãos que assistiram alguns filmes de Moisés, em assistir o filme já dá emoção, né? Aquele novela da Record. Né? Então é muito lindo você ver aquele mar abrindo, as pessoas passando ali com o pé a seco. Quer dizer, só olhar aquilo ali já emociona a gente. Imagina a pessoa passando por aquilo ali. Fora o mar se abrir, Deus manteve uma coluna de nuvem de fogo acompanhando-os em todo o caminho. A coluna de fogo de noite, que no deserto a temperatura cai abaixo de zero, então a coluna de fogo guiaria e respeitaria o povo, e à noite o calor de 50 graus brincando na sombra, havia a coluna de nuvem para poder trazer refrigério para o povo. Foi. Acabou a comida, Deus mandou uma
mandou parar do céu. Quer dizer, tem experiências que a gente não sonha em poder passar por isso. E não vamos passar por isso. A gente nunca vai ver algo desse tipo em nossa vida cristã. Tá certo? E mesmo depois de tudo isso, o que foi o comportamento do povo? Lá não havia sepultura no Egito para que nós fôssemos sepultados lá. Não houve pepino no Egito, a carne de panela do Egito, né? A picanha cebolada do Egito, era uma delícia. Imagina se era delícia, né? Carne boa, comida para escravos, imagina, seria uma delícia, né? Os repolhos do Egito. Então, ou seja, mesmo após eles terem tido uma experiência tão magnífica de milagres com Deus, a dureza do coração deles estava ali. Fizeram ainda um bezerro de ouro, adoraram o bezerro de ouro, tentaram eliminar Moisés, fizeram rebelião contra Moisés, tá certo? Então, olha o grau de dureza no coração dessas pessoas, entende? Então, ou seja, as leis que Deus ministrava a esse povo, ela era compatível à dureza dos seus corações. Se Deus nos tratasse como Deus nos trata hoje, eles iam demandar assim em geral, entendeu? Geral. Então, ou seja, Deus tinha a forma de tratá-los, mais ou menos como os irmãos que só têm filho ainda não têm essa experiência, mas eu como tenho 3, a irmã Edith tem 5, eu conheci uma irmã no Paraná que tinha 29, então você vai perceber que quando você tiver, tipo o pastor José tiver 5, 6 filhos, ele vai perceber o quê? Que você não pode tratar os seus filhos da mesma forma. O pessoal fala que está tudo igual, não tem. Cada filho nós tratamos de um jeito. Nós temos que amá-los da mesma forma. Mas a tratativa com cada um é diferente. Por quê? Você vai ter um filho que é mais tímido, você tem que incentivá-lo a se expressar melhor. Você tem um filho que é muito atuado, muito doidinho, tem que segurar a rédea daquele ali. Tem um que é bonzinho, você vai dar apoio. Tem um que é rebelde, vara nele. Entendeu? Então cada filho, você vai ter que ter um tipo de comportamento, uma estratégia para eles. Não é igual. É igual um pastor que dirige uma igreja. Ele ama todos os membros da mesma forma, mas não pode tratar todos da mesma forma. Porque vai ter um membro que é compreensível, tem um membro que é cabeção, tem um membro que é quietinho, tem um membro que é fofoqueiro, tem um membro que é iracundo, tem um membro que gosta de confusão, tem um membro que é arrogante, tem um membro que é simples, tem um que é humilde, tem um que é soberbo. Quer dizer, então cada um é um tratamento. Por quê? Porque a ideia é curar e restaurar todos, deixando tudo num nível aceitável. E Deus, dessa mesma forma, Deus assim fez com o seu povo durante os séculos, tá certo? Então Deus ele tratou um povo que saiu do Egito de uma forma, ele tratou o povo depois que recebe as leis, ele trata de uma outra forma. Depois, quando vem o Evangelho de Jesus, ele trata de uma outra forma, tá certo? E o povo que é um pouco depois do Evangelho, de outra forma também. Então isso não é que Deus ele é mutável no sentido de imperfeição. É que Deus ele vai se adequando dentro das questões do próprio homem. Na medida que o homem melhor assimila as coisas de Deus, na medida que o homem melhor se entrega às coisas de Deus, Deus ele vai tratar o homem de uma maneira diferente. Por exemplo, naquela época era comum que uma pessoa ser fulminada por Deus, era ou não era? Ser fulminada? Da tanto a Abigail, que abriu todos eles. Herodes lá diz que ele deu uma glória para ele, não deu glória a Deus. O que aconteceu? Morreu de bicho, comeu de bicho. Né? Então, Ananias e Safira roubaram lá o dízimo. O que aconteceu? Caiu mortos. Imagina se hoje fosse contra isso, né? Bem, na Universal não tem morrer, né? Todo mundo está vivo. Mas outras igrejas todo mundo tem que morrer. Tá certo? Então, ou seja, nós não vemos hoje ninguém morrendo duro porque não dizimou. Não. Porque Deus não trata mais dessa forma.
Ele teve uma progressão. Então, eu estou explicando tudo isso para que os irmãos entendam o quê? Que a revelação de Deus, ela é uma revelação progressiva. Deus ele vai se mostrando, Deus ele vai se deixando revelar, tá? De acordo com aquilo que o ser humano pode assimilar ou não, tá certo? E nós então fizemos, nós vamos estar fazendo nesse tempo aqui de escola bíblica, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos procurar fazer um conteúdo, como eu falei lá no domingo, de uma vez cada mês nós vamos tentar abordar um tema. Possa ser que o meu mês em nome, tem tema que às vezes dá muito pano para manga, mas a ideia seria aproximadamente essa, tá? E a ideia seria o quê? Nós tratarmos de assuntos que são assuntos que pertinentes da vida de cada cristão, tá? Na teologia, nós chamamos isso de... Eu queria falar aqui, vai, pastor. Nós chamamos de teologia sistemática, tá? Não precisa assustar com o nome não. É simplesmente o quê? Quando a gente fala teologia, vocês já imaginam estudos teológicos, tá? Mas nós vamos anotar no nível teológico, tá certo? Vai ser mais um nível congregacional mesmo. E essa questão da teologia sistemática, ela engloba duas matérias, tá? Então tem a salvação, tá? Tem a questão do pecado. Aí tem algumas questões também sobre Cristo, sobre Deus, sobre escatologia, tá certo? Tem extensões sobre a luz estava avançando aqui e já foi aí embaixo. Espírito Santo, tá certo? E tem mais umas 10 matérias, tá? No total. Então nós vamos estar abordando essas questões e mais algumas outras que diz respeito a doutrinas que são importantes para o dia a dia do cristão, tá? E para poder identificar, tirar dúvidas com relação a isso. Nós vamos estar tentando fazer cada mês um item desse aqui, tá bom? E hoje nós vamos estar começando falando sobre a questão da santificação, tá bom? A apostila no meu papel, eu vou tentar usar aqui, só como referência, mas não vou usar tanto como referência, porque os irmãos estão sendo, né? Então nós vamos. Só tem meu irmão tem, né? Meu irmão, tá? Então nós vamos apagar aqui. Irmãos, uma dica, tá? Escola dominical é um lugar de escola, né? Quando a gente vai para a escola, a gente leva o que para a escola? Caderno, livro, lista. Livro não, né? Caderno, caneta, então essas coisas que nós levamos, tá bom? Então nós vamos estar vendo aqui o seguinte, ó. Primeira questão. Se alguém não entender brincadeira, eu faço a tradução simultânea, tá bom? A leitura aí é muito tá? Ok. Ok. Tá? Então, a questão primária é essa.
o que é salvação. Salvação, estou falando em Cristo. Tá? Alguns irmãos poderiam me dar um parecer sobre o que é salvação, na opinião de nós. Sem medo de errado, porque aqui não tem certo e errado. Tá? Estamos estudando, estamos juntos para poder aprender, tá bom? Eu vi os seus olhos brilhando, está querendo falar uma coisa. Não tem? Oi? Livrar alguém do perigo iminente, certo? Mas vamos considerar isso aí com relação à pessoa de Jesus mesmo, né? A salvação no sentido do Evangelho. Né? Então o pastor Sebastião falou: livrar uma pessoa, alguém, de um perigo iminente, tá certo? Então a questão seria: qual seria esse perigo? Né? Que perigo seria esse? Alguém quer falar mais alguma coisinha? Não? Então eu vou ler aqui na apostila, tá bom? Então diz assim, ó, introdução. O tema salvação muito nos fascina, pois em todo ele vira toda a nossa vida, fé e esperança. Se aceitamos o Evangelho de Cristo, tornando-nos cristãos, isso o fizemos pelo fato de termos da parte do Pai a promessa da salvação. A convicção que temos de que somos e seremos salvos é a força motriz que nos impulsiona a resistirmos às tentações do mundo e suportarmos todos os tipos de lutas e adversidades. Sem essa esperança, a de sermos salvos, a fé, o Evangelho, Cristo, não teriam nenhum valor para nós. Seriam apenas ingredientes de uma religião fria, opaca e inoperante. Salvação é o tema principal das Escrituras. Quando lemos nas Escrituras que Deus nos amou de tal forma que deu o seu Filho único para morrer em nosso lugar, que Cristo Jesus, que Cristo Jesus se deixou crucificar de livre e espontânea vontade, e que o Espírito Santo veio para nos convencer de nossos pecados, entendemos que todos esses importantes fatos foram realizados com o único propósito: trazer a salvação ao pecador perdido. Tá? Então, ou seja, a promessa da salvação é praticamente a âncora que nos prende aquilo que nós estamos crendo e fazendo hoje. Se nós hoje estamos dentro de uma igreja, se nós hoje abraçamos uma fé, se nós hoje temos uma crença, mudamos do nosso padrão de vida, mudamos do nosso comportamento, tudo isso se deu por quê? Porque nós temos da parte de Deus uma promessa. E qual é essa promessa? A promessa da salvação. Imagina, por exemplo, que alguém dissesse, que Deus dissesse assim: ó, é o seguinte, vocês vão fazer tudo isso que vocês fazem, vão ter esse mesmo estilo de vida, esse mesmo padrão, tudo igual. Só que é o seguinte, só que no final deles vão para o inferno do mesmo jeito. Entendeu? Não tem salvação não. Por quê? Porque a salvação é só para 144 mil, entendeu? E já encheu já encheu, a conta já está preenchida. Para quem não sabe, 144 mil são os testemunhos de Jeová que falam que são as pessoas que se usam, né? Eu estou brincando aqui. Então é 144 mil só, o último já foi, então o que sobrou na rebarba vai tudo para o inferno. Então o que acontece? Talvez muitas pessoas demandariam. Muitas pessoas diriam: então eu vou cair na gandaia, vou fazer o que eu sempre quis fazer no dia e vou mudando aí, entendeu? Por quê? Eu não vou chegar a lugar nenhum, para que eu vou me sacrificar? Para que eu vou lutar tanto para não chegar a lugar nenhum? Então, essa promessa de salvação é, na realidade, o ápice que leva a nossa crença e a nossa devoção a Deus, o nosso temor a Deus. Tudo isso tem um objetivo. Por quê? Nós queremos alcançar a salvação também. Nós queremos ser salvos. Então, essa é uma força motriz. Então, tudo aquilo que Deus
que Deus ele fez, mandando seu filho morrendo por nós, enviando o Espírito Santo para que habitasse em nossas vidas, a pregação do Evangelho. Então tudo isso teve esse objetivo, trazer para nós essa esperança, trazer para nós essa promessa, a promessa de que nós seremos salvos, a nossa alma será salva, ok? Então isso é um dos princípios primários da vontade de Deus. Mas quando você não dá para gravar, aí ele grava toda hora e fica atrapalhando a gente, né? Ok. Então, a salvação seria o quê? Seria justamente a misericórdia de Deus conferindo ao pecador a oportunidade de ser salvo mediante alguns fatores que vamos ver lá para frente, ok? A segunda questão aqui é a seguinte: a palavra salvação ela vem de duas palavras gregas, uma chama sozo e outra soteria. E essas duas palavras elas aparecem na Escritura umas 45 vezes no Novo Testamento, tá? E o que quer dizer essa palavra sozo ou a palavra soteria, tá? Elas têm uma conotação um pouco mais aprofundada do que só o livramento, tá? Então aqui eu coloquei o seguinte, a palavra salvação é interessante por ser analisada visto que a mesma está incluindo vários sentidos da atuação divina. A palavra tem em si o sentido de libertação, segurança, preservação, cura, perfeição. Isso significa que a salvação a qual o Senhor nos promete não se limita à salvação vindoura da alma, mas amplia-se também a segurança, a preservação, a cura das enfermidades no presente momento. Ok? Então o que acontece aqui? Quando nós falamos, o Senhor fala que nós somos salvos em Cristo, que Cristo nos salvou, que Cristo nos purificou, então essa palavra salvação ela tem a conotação de liberdade, de cura, de livramento, ou seja, quando Jesus ele morre por cada um de nós, além de ele nos dar essa promessa de que nós poderemos ser salvos, a salvação da nossa alma, está incluso nisso também a própria cura do corpo, está incluso nisso também o livramento que o Senhor dá a cada um. E o texto que fala bem disso é Isaías, lá para Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53 ele é um texto considerado uma profecia messiânica, tá? São alguns textos do Antigo Testamento que são Isaías 53, no versículo em diante, olha só o que fala esse texto aí. Alguém quer ler, beleza? Alguém quer ler? Alguém quer ler? Alguém quer ler? Pode.
e 5. Só 4 e 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores, e nós multiplicávamos por aquilo que ele sobre ele. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas tentativas nos salvou. Ok. Então os irmãos percebem nesse texto aqui, que entende-se que é uma referência ao Cristo, uma profecia de Isaías. Então ele fala o quê? Que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós não reputamos aflitos de Deus no final, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, sofrimentos, angústias, feridas, fomos sarados. Então, no versículo 4 e no versículo 5, que ele fala da crucificação de Jesus, da morte de Jesus, vocês observam que ele não fala só do perdão do pecado. Ele não fala só sobre a purificação dos pecados. Ele fala que ele levou também sobre si as nossas dores e levou também as nossas enfermidades. E ele fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quer dizer, o castigo que foi sobre ele trouxe para nós a paz. Então, esse texto, ele dá um pequeno resumo do que é a ideia completa de salvação. Então, ao ser salvo em Cristo, ao ter nascido de novo, eu tenho não apenas a esperança da vida eterna, ok? Mas eu tenho também da parte de Deus o direito. Quando eu falo direito, não de você exigir alguma coisa, não. É que ele é dado por Deus também o benefício da cura do seu corpo, o benefício da cura da sua alma. E quando eu falo a cura da alma, eu estou falando de paz, tá certo? O castigo que nos traz a paz está sobre ele. E o que isso quer dizer? Que eu tenho uma salvação da minha alma, atua na minha parte espiritual, tá certo? Vocês sabem que o homem é um ser tricotômico, né? Vocês sabem disso? Deixa eu parar aqui. Alguém ouviu falar de tricotomia? Já ouviram alguém? Tricotomia? Que o homem é o quê? Que o homem é espírito, alma e corpo. Isso nós chamamos de tricotomia. Tá? Esse aqui, tricô e tricós, quer dizer três. Tomia, homos, corpo, divisões, e assim vai. Então o homem, ele é um ser tricotômico. Ele é um espírito, ele tem uma alma e um corpo. Tá certo? Como que essas questões se relacionam com a salvação? Da seguinte forma: a salvação vindoura que Jesus prometeu, ela se aplica à nossa. O que vai para o céu e o que vai para o inferno, segundo a Bíblia? Vou fazer legal o texto. A alma e o corpo. Então, a princípio, a alma é o céu. Certo? Então, segundo a Escritura, porque aquele que salva uma alma, vive uma alma do inferno, por exemplo. Tá? Então você vai ver que a alma da pessoa evita as almas daqueles que não temeram ao Senhor e tal, e ardiam lá no fogo e mais tal. Então a alma, ela vai para o céu ou vai para o inferno, tá certo? A princípio. Mas a Bíblia fala que há o quê? A ressurreição dos mortos, não fala? Que há a ressurreição dos mortos. Então quando a Bíblia fala da ressurreição dos mortos, isso quer dizer o quê? Que todos aqueles que morreram
Aquelas que foram aos céus, aquelas que estão no inferno, a sua alma, ela vai voltar e vai se unir ao seu corpo. Esse corpo, a Bíblia fala que é um corpo incorruptível, né? O glorificado, tá entendendo? Aqui mistura grego com português, eu fico assim, tá? É mesmo nessa entrevista, esquece e bagunça tudo, esquece e misturado. Então, o corpo ele vai se unir à alma. Tá? Quando esse corpo se reúne à alma, quando esse corpo se reúne à alma, ele está. Isso se chama ressurreição. Ressurreição. Quando esse corpo se une à alma e acontece a ressurreição, o que vai acontecer? Essa alma que saiu do inferno e se uniu a esse corpo ressuscitado, se uniu para quê? Para ir para o lago de fogo. Então, no lago de fogo vai tanto a alma como o corpo da pessoa para cá. O que é o inferno, então, se lago de fogo? O inferno, ele é uma prisão provisória. É um lugar bom, em comparação com isso aqui. Tá? Então, o inferno é a cadeia, né? Isso, e o lago de fogo é a penitenciária, tipo Catandiru, né? Então, só que no inferno fica só a alma da pessoa. Mas quando houver a ressurreição e o julgamento, a alma vai se unir no corpo e ambos vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre. A mesma coisa se dá ao salvo. A alma vai se unir ao corpo, vai haver a ressurreição e ele vai para o paraíso. Tá certo? Então a salvação ou a condenação, ela é tanto da alma como do corpo. Para ser salvo ou para ser condenado. Tanto o justo como o ímpio vai ressuscitar. Só que o ímpio para a condenação e o salvo para a vida eterna. Tá certo? Agora, e o Espírito? O Espírito, irmãos, na verdade, ele é uma presença no corpo, ele é uma coisa neutra. O Espírito, ele não vai nem para o céu e nem para o inferno. Na verdade, o Espírito, ele é o quê? Ele é a essência de Deus que faz com que esse corpo físico se movimente na terra. O corpo, por exemplo, o coração não bate, o cérebro não funciona, tem bateria para fazer o cérebro funcionar, tem bateria para fazer o coração funcionar. Como que funciona? Como que o espermatozoide ele sai vivo, né? Ele está com movimento até ele poder encontrar um óvulo. Ele não tem cérebro, ele não tem coração, não tem pulmão, não tem nada, mas ele já sai com vida. Por quê? Nele já há o espírito de vida. Já tem o espírito de vida nele, que vai depois formar o ser humano. Mas ele já tem a vida. Tá? Então o espírito, na verdade, ele é simplesmente a parte de Deus que mantém esse corpo vivo. A pessoa pode estar com o seu corpo vivo devido ao espírito e a alma dela pode sair do corpo. A alma sai do corpo, o corpo continua vivo. É o que acontece muito quando a pessoa ela tem um arrebatamento sentido. Paulo fala isso, né? Eu fui ao terceiro céu e tive visões e tal. Paulo não foi ao terceiro céu no corpo dele. Ele foi apenas na alma. Mas o seu corpo ficou na terra e ficou vivo. A irmã de enfermeira já ouviu muito daquela experiência pós-morte, né? Que a pessoa está viva ali, mas ela fala que a alma saiu do corpo e ela se via na cama, ela estava no teto, via a pessoa no chão, ela ouvia a conversa de todo mundo ali, mas o corpo dela estava ali embaixo e vivo. Não por que o corpo estava vivo? Porque havia espírito no corpo. A alma é independente disso. Quando uma pessoa morre, esse espírito aqui, ele é a essência de Deus no corpo, simplesmente ele volta para Deus. Ele não vai nem para o céu, nem para o inferno, ele volta para Deus e pronto. Ele não é condenável, o que é condenável é a alma e é o corpo. Mas isso é uma outra matéria, depois a gente estuda isso. Estou só falando isso aqui, explicando, os irmãos entenderem o quê?
que eu falei porque era em raciocínio. Eu estava da salvação, da salvação. Então, o que acontece? Então, a salvação do Senhor, ela é uma salvação que ela é da alma. Eu estou dizendo isso em referência a Isaías. Ela é uma salvação da alma. Na alma nós temos o quê? A purificação dos pecados e a salvação. Mas ela também é uma salvação do corpo, aonde através dessa salvação do corpo eu tenho a possibilidade de, nas enfermidades, nas doenças, clamar ao Senhor e pedir cura. Então Deus pode conceder a alguém um dom de cura, aonde ele vai orar pelo irmão doente e o irmão vai ser curado. Ou o próprio irmão, sem ninguém perto dele, o próprio irmão, através da sua própria fé, ele pode clamar ao Senhor e às vezes no seu quarto ali, sozinho, ele pode ser visitado pelo Espírito Santo e receber a cura da sua enfermidade. Então o câncer pode ser curado, a AIDS pode ser curado, a tuberculose, o cego, o coxo, o paralítico. Por quê? Porque essa salvação que o Senhor nos deu não é só para a alma no futuro, mas ela se dá também no presente. Então daí que Jesus fala que se você tiver fé, e nada será impossível. Se você pedir com fé, sem duvidar, porque é possível sim Deus operar em nossas vidas. Eu me lembro certa vez, minha filha Laís, ela tinha na época, acho que 7 anos, 7, 8 anos, hoje ela tem 26. E ela levantou de manhã um dia e não conseguia andar. E ela botar o pé no chão, não conseguia apoiar o pé. Eu peguei, levei ela no médico, o médico tirou lá umas chapas, e o osso aqui no fêmur dela, ele estava todo esmiuçado. Na chapa assim, essa parte da perna tem no final dela só a cabecinha do osso, né? O seu nome que vai avançar. E ele encaixa no quadril. E aquela cabecinha do osso dessa parte aqui, ela estava toda esfarelada, como se tivesse tomado uma pancada, quebrou todo. E o médico falou, mas como que isso aconteceu? Ela caiu? Eu falei, não caiu. Ele falou, não, mas aqui não acontece no dia da noite. Eu falei, não sei se acontece, mas aconteceu. Onde ela estava bem, hoje ela colocou assim. Aí ele pegou e deu uma bronca, falou, não, isso é impossível, isso aqui demora um mês para acontecer, isso aí é um pai negligente, isso aí não vale, né? Eu falei, não, mas não adiantou. Médico e bruto, não vou discutir com ele, né? E tudo bem, aí ele falou, não vou ter que fazer a cirurgia nela, eu tenho uma próxima para ela, entendeu? Eu tenho que pôr uma próxima lá, porque a senhora não vai dar, ela vai ficar legal. Peguei a menina, aí ele mobilizou, falou, vai para casa, a gente vai agendar a cirurgia e tal. Fazer alguns exames, né? E voltou, ok. Chegou em casa assim, não falei assim, não aceito isso não, de maneira alguma, entendeu? O Senhor vai curar em nome de Jesus. Aí deitei ela na caminha dela à noite, aí eu orei uma oração simples, porque a gente fez essa oração da vida tem que gritar, curar, sapatear, polenta, né? Não tem nada disso. Orei assim, mas Senhor, em nome de Jesus, ela ontem estava boa, hoje está doente. Amanhã ela vai levantar bem como estava antes, em nome do Senhor. Eu repreendo essa enfermidade. Amém, foi isso. Tentou. Aí, de manhã ela veio o beliche, né? Eu tenho uma mais nova que estava no beliche embaixo, ela veio na parte de cima. Eu todo mundo estava nos lugares delas, né? E aí daqui a pouco ela acordou, do jeito que ela acordou, ela pulou o beliche lá embaixo. E eu, como é que ele susto ali? Morreu, né? E o padeiro lá pulou. Ela pulou do beliche, então ela saiu correndo, foi lá, pegou a bicicleta, começou a andar de bicicleta lá. Eu falei, não, é de hora, mas depois ele demora até a ficha, né? A menina, não está doendo? Eu falei, não. Aí foi de bicicleta e tal. Aí pegou todos os patinhos que era só uma rodinha no meio, né? Colocou o patinho, saiu patinando e tal. Eu falei, glória, maravilha, né? Aí eu vou voltar lá no médico de novo. Vou lá. Catei, voltei ao mesmo médico. Falei, doutor, seguinte, tira a chapa aí de novo aí. Não, mas já tirou e tal, já tira aí, rapaz, a chapa de novo. Aí ele pegou e tirou a chapa de novo lá. Mesmo que ele fez. Aí tirou, aí ele tapou assim. Aí ficou assim. Não, tem coisa errada aqui. Eu falei, o que tem errado, doutor? Está normal a perna dela, né? Está normal. Eu falei, não, mas é por Deus.
Ele, mas como? O que aconteceu? Eu falei, eu orei. Não, então por que eu orou? Vamos orar. Aí eu orei. Aí ele pegou e fez assim. Eu falei, então tá bom. O meu braço falou assim, não, já é terrível. Né? Aí eu tal, peguei. Eu guardei essa chave também, até hoje tem guardado ainda lá. Né? Então tem uma chave, era sem osso. Acho que quando você virou as costas, fechou a porta e falou, valeu. Né? Aí eu tenho uma chave dela sem osso e tem outra chave com osso. Né? Ou seja, isso faz parte do quê? Da salvação do Senhor. O Senhor nos dá esse direito de clamar a Ele e pedir um milagre. Né? Então muitas vezes eu entendo, irmãos, que nós recebemos às vezes poucos milagres, porque na verdade nós cremos pouco. Né? Nós temos muitas dúvidas, né? E isso acaba, nós confiamos mais na medicina, né? Essa é a verdade, porque às vezes é uma poder de Deus. Então não é que eu conversava com o seu Zé esses dias, que o lugar que mais você vê milagre é onde? Na África. Na África é o lugar que mais tem milagre. Né? Você vê milagre extraordinário na África. Por quê? O povo não tem opção, filho. Né? Não tem médico, não tem remédio. Ou ele recorre ao poder de Deus, ou ele morre. Então o que acontece? Deus opera muito mais. Então geralmente pastores missionários que vão para a África, ficam um bom tempo lá, geralmente voltam a ser usados por Deus em milagres, em cura, é a maioria. Por quê? Porque é um lugar que a carência é grande. Né? No nosso caso não, a gente dá Deus aqui, vai no médico, né? Rapidinho, no remédio. Então a gente não exercita a fé. Não estou dizendo que é errado, porque se não tem fé, não é fé mesmo, né? Mas se a sua fé atinge ao ponto de você não precisar, então que a fé seja exercitada. Então a salvação do Senhor, ela vai englobar tanto a alma como também o corpo da pessoa, tá? E também dentro da alma, nós temos uma outra questão também que vai afetar a salvação. Que aqui ele falou o quê? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então nós temos nessa questão também outro item que vai englobar a questão da alma, que é o quê? A paz. A paz do Senhor. Por quê, irmão? O fato de nós sermos cristãos, que nós congregamos numa igreja, nós orarmos em oração, isso em si não é um impedimento para que o cristão ele tenha problemas psicológicos, problemas emocionais, problemas de depressão, problemas de ansiedade, de outras coisas. Por quê? Porque ele é um ser humano. Então ele está sujeito a isso. Qualquer um de nós estamos sujeitos a isso. Porém, a salvação do Senhor, ela vai englobar essa área da nossa vida também. Então, mediante a fé, assim como eu creio que o Senhor me salvou, assim como eu creio que eu posso orar por uma enfermidade e o Senhor Deus pode curar a enfermidade, da mesma forma também, se eu crer e eu tiver problemas interiores, Ele pode sarar e curar também. Ele pode remover os meus temores e as minhas dificuldades. A irmã Edith, por exemplo, ela é uma pessoa que ela tinha medo, tinha pavor de avião. Pavor. Às vezes deixava de viajar porque ela tinha medo de avião. E aí surgiu algumas oportunidades de viagem, e ela não ia, tinha medo, né? E tal. E aquilo começou a incomodar o coração dela. E ela começou a orar ao Senhor, para o Senhor tirar esse medo do coração dela. Até que no culto, né? No culto, o pastor trouxe uma mensagem. Não, eu falei que era, mas viajar de avião. Eu não queria. Não queria, não. Mas foi pro culto, foi escola musical. Então, mas foi no culto. Aí chegando no culto, o pastor trouxe uma mensagem, o Espírito Santo ministrou a vida dela e trouxe a avião para ela. Entendeu? Eu fui comprar passagem de avião. E no outro dia ela foi comprar passagem de avião, entendeu? Aí agora também não para mais. Né? E vai para Itália, vai para Nova York, vai para a França, vai para a Argentina, vai para o Uruguai, Paraguai, daqui a pouco vai para a Língua, né? Não parou mais. Né? Ou seja, não para mais. Está certo. Mas foi o que é isso? Foi uma cura. Né? No meu caso, eu preciso de um milagre como o dela. Como dela também. Só que não no caso do medo, no caso do dinheiro. Né? Do dinheiro, né? Do dinheiro, para viajar.
O dinheiro, né? Agora vai comemorar 83 anos de novo. Ano passado, ano passado foi para a França e para a Itália também. O meu foi embora mesmo, né? Mas eu tive um medo com o dinheiro. Mas o pastor pregou, falou que Deus levava a gente nas nuvens. Aí eu estava sentada assim, nós podemos ficar, e eu comecei a sentir aquele vontade de chorar. E meus parentes que estavam comigo, que queriam viajar, eu já tinha dito para eles, vocês podem ir que eu não vou. Aí ele começou a pregar e falando que Deus levava a gente nas nuvens. E eu fui sentindo aqui, daqui a pouco ele colocou, eu vejo uma pequena nuvem, estava em sucesso, né? Aí naquela hora Deus me começou, porque meus sobrinhos vão comprar passagem. Exatamente, então tudo isso faz parte da salvação. Então, quando nós enfrentamos problemas de ordem física, de doenças, problemas de ordem psíquica, então tudo isso está incluso no pacote. Então nós temos o direito de orar, de clamar, de pedir que Deus restaure, e de acordo com a fé de cada um, Deus ele vai operar, tá? Porque tudo isso, irmãos, resumindo, nosso tempo, tudo isso está atrelado à fé de cada um, sabe? Por quê? Porque muitas vezes a fé é um mistério, é uma coisa assim que ela acontece espontaneamente, muito suavemente. Às vezes a pessoa pensa que a fé é pensamento positivo, né? Não tem que pensar positivo, pensar errado. Não, fé não é pensamento positivo. Fé é uma crença, como posso dizer, a fé é aquele sentimento que você não percebe dúvida. Quando você tem fé, é diferente quando você tem a percepção da fé. A fé não vem com dúvida, ela vem, é um sentimento muito líquido de certeza daquilo que Deus ele vai realizar. Diferente do pensamento positivo. O pensamento positivo, não, vai dar certo, não vai dar certo, não. É uma coisa muito positiva, é um desejo apenas no meu coração. Pode dar certo, pode não dar. Mas quando é um sentimento que procede realmente da fé, a fé ela traz uma convicção interior que não te deixa dúvida. Você sabe o que vai acontecer. Quando eu te falei para vocês, quando eu orei na minha filha naquela noite, eu tinha certeza que ia ser curado, sabe? Eu aquela oração foi simples. Eu não fiquei gritando, pulando, era uma oração simples, porque eu tinha certeza que no dia seguinte ela ia amanhecer curada. Eu assustei, porque ela pulou, porque ela pulou no beliche, né? Ficou lá de cima, podia pular um pouco e para outra, né? Ela pulou no beliche no tudo e tal. Mas eu tinha certeza que ia acontecer alguma coisa, né? Então é mais ou menos isso. Então, resumindo, terminando, a salvação ela vai englobar essas questões, a questão tanto da alma como do corpo. Os irmãos sabem que na nossa alma, a alma, nós chamamos que ela é a sede. 3 minutos, tá? Então que a alma, ela é a sede de algumas questões. Em 3 minutos, vamos ver. É da gravação, não é da aula não. Tá. Da aula meia hora. Meia hora meia? Não. Já passou. Foi 1 hora. Que a alma
Na alma da gente, irmão, só vocês entenderem, ela é a sede de três questões aqui: das emoções, do intelecto e da vontade. Então, o que acontece? Na alma humana, que está incluída na salvação do Senhor, é onde nós vamos ter emoções, o nosso intelecto e a nossa vontade. Então você vai perceber que toda a gama de problemas, de tentações, de dificuldades, de doenças psicossomáticas, tudo vai ter seu início na alma do ser humano. Aqui na alma é que vai ter início a tudo, porque as emoções estão na alma, por exemplo. Então a minha alma, o salmista não fala como está abatida, ó minha alma. Lembra os textos? Como está abatida, ó minha alma, emocionalmente falando, tá? A questão da própria vontade, do querer ou não querer fazer, também está na alma do ser humano, tá? A questão do intelecto, também na alma do ser humano. Então a alma do ser humano, ela é a sede de todas essas questões. Então por isso que ela também é fragilizada. E nós temos que entender o quê? Que a atuação de Deus é a atuação não somente futura para salvar essa alma, mas que ela também é uma atuação presente para trazer o quê? Restauração a essa alma. Já ouviu falar desse termo? Restaura a minha alma, Senhor. Ou seja, a alma do ser humano, ela precisa ser também restaurada. E esse é o papel de estar salvo em Cristo e depois a evolução da santificação do Senhor, tá certo? A partir daí você vai começar a ter um trabalhar de Deus nessa região da sua vida, que vai tornar a condição melhor